Então, pessoal, eu venho aqui hoje passar para vocês uma atualização que eu fiz no material. Me desculpa aí a demora em enviar o material para vocês. Eu gostaria de, eu queria fazer umas ah, atualizações e incorporar alguns conteúdos aí que eu achei que eu falei, né, muito em aula, mas não estava no roteiro de aula, nos slides, né? Então, eu queria colocar muita coisa que eu falei nos slides, né? Para vocês poderem lembrar melhor, né? Porque ao olharem os slides, muita coisa não estava lá, né? Então, eu acredito que da forma que ficou aqui, o roteiro agora vai ser bem melhor para vocês usarem como um guia aí na hora de prescrever o treino, né? Lembrar como seguir, né? Os procedimentos. Eu fiz coloquei em alguns passos para ficar bem prático, né? Então, só queria dar uma relembrada para vocês aqui, que a gente viu na parte da avaliação, né, biomecânica e do teste de esforço que a gente fez em campo lá, né, o teste que a gente fez na aula prática com o nosso aluno, que eu esqueci agora, colega de vocês, esqueci o nome dele. E aí a gente vai ver os cálculos aqui, como é que são feitos e como que pode dar uma ferramenta muito boa para a gente prescrever o treino, né? Nos serve muito para ajustar e diminuir os erros de prescrição, né? E aumentar a chance de sucesso aí do seu aluno, do seu cliente. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar é que a gente conversou sobre se existe uma forma correta de correr, né? A gente viu que ah, não existe uma forma exatamente correta, existe um padrão e cada um tem sua própria técnica de corrida que pode ser aprimorada, mas que deve ser igual a do outro ou de um atleta, isso não existe, né? Então, hoje em dia a gente vê essa imagem aqui, né? Deixa eu passar para o PowerPoint aqui. Eita, peraí. Erro aqui na programação. Só um momento. Deixa eu chegar lá. Isso. Opa, aí. A gente vê essa imagem, né? E muito nas redes sociais, né? Para evitar batida de calcanhar, entrada de calcanhar, tentar dar uma entrada mais de médio pé ou antepé. Isso é bem relativo, pode ser prejudicial ou não, né? Diria que na maioria das vezes pode ser prejudicial sim, né? Porque a gente vai fazer um vetor aqui, ó, na outra imagem a gente vê, ó, ação-reação, né? Você entra com uma força no solo, reação, né? A gente viu uma das leis de Newton, né? Ação e reação. Então você promove uma força contrária da cabeça do fêmur lá no labrum, né? Na fossa do acetábulo, no quadril, podendo gerar uma síndrome do impacto a curto, médio, principalmente médio a longo prazo, né? Curto prazo quase nunca, só se a pessoa tiver uma predisposição aí, né? Então é ideal que a pessoa tenha uma antecipação de cargas na corrida, né? Que ela chegue amortecendo, né? Que ela, através de uma boa técnica de corrida. Então, se ela entra, aterriza com o médio pé ou muito rapidamente, ela mal encosta o retropé, que é o calcanhar, e já vai para o médio pé e joga toda a força no médio pé, essa força, esse vetor de força que é distribuído para cima, né? No centro de gravidade dela. Então, ela está muito mais equilibrada. E aí, o componente muscular, o componente elástico muscular, ele vai reagir, né? Absorvendo esse impacto, né? A ideia é que entre com o médio pé e passe rapidamente para o antepé, para a panturrilha, para fazer a fase final da corrida, que é a propulsão, né? Então, a gente tem a aterrissagem, né? E depois essa absorção e o balanço da corrida, né? E a fase final, que é a propulsão. Então, a gente falou de prescrever treino
A gente tem que lembrar dos parâmetros, né, das variáveis de treinamento, volume e intensidade, né, seleção de exercícios, como controlar a carga. Aí eu falei dos sistemas e métodos, se vocês lembram, de corrida, né, que são chamados na literatura, contínuo uniforme extensivo, médio intensivo, contínuo variável, fartlek, né, métodos intermediários de treino de corrida, como fracionado intervalado longo, fracionado médio. Aí começa a entrar tipos de treino de HIIT, né? Mais em métodos avançados, propriamente dito, o HIIT, né? Que seria fracionado curto ou fracionado muito curto. Então, dos métodos contínuos de corrida, dos métodos de treino de corrida, a gente tem contínuos, fracionados e de competição. Contínuos são exercícios de longa duração, fracionados eles são realizados em períodos curtos e competitivos são exercícios com objetivo bem específico para verificar as condições reais de prova. Que eu comentei com vocês, é interessante você correr ali no período pré-competitivo, umas 3 semanas antes, fazendo a quilometragem da prova, né, para dar tempo de se recuperar para a prova, né, então no máximo até 3 semanas antes da competição, da prova de corrida, e tentar fazer uma velocidade que seja legal para terminar, né, a prova, dependendo qual é a quilometragem, né. E, se possível, num ambiente bem próximo, né, bem similar, né, o terreno, o relevo do que da prova, né. Então, o contínuo, dos métodos contínuos, a gente tem uniforme, contínuo variável também, e fracionado, intervalado e repetição. E de competição, a gente chama de uniforme e variável também. Então, o contínuo, em geral, né, métodos contínuos produzem melhorias no metabolismo aeróbio, né, e na eficiência cardiovascular. Então, são exercícios que a gente vai utilizar no início de uma periodização, né, de uma preparação física, principalmente quem está iniciando a modalidade corrida ou está iniciando naquela quilometragem de prova, né, é iniciante para 21, né, para meia maratona, ou é iniciante para uma maratona. Então, você sempre tem que lembrar se ele é iniciante 0, 0, 0 bala, ou se ele é iniciante naquela modalidade. Então, sempre a gente vai começar pelo método contínuo, né? Então, normalmente ele é uma série e uma repetição por unidade de treino. Então, aqui a gente tem uma imagem que ilustra, né? Então, o primeiro método a ser trabalhado contínuo seria o uniforme extensivo, né? 30 minutos a 3 horas, intensidade da velocidade aeróbia máxima, 50 a 65% dessa velocidade aeróbia máxima, que corresponde aí a uma intensidade próxima do segundo limiar. E a gente tem o médio, tem o extensivo e tem um quinto nessa ordem, né? O quarto, contínuo variável crescente e decrescente, né? Se começar com uma velocidade menor ou começar com uma velocidade maior e descendo depois. E por fim, o quinto método, numa sequência progressiva a ser utilizado, seria o variável fartlek, né? Então, você utilizaria em porcentagem da velocidade aeróbia máxima maiores, né, de 50 a 130%, né, que seria acima da sua velocidade máxima que você consegue manter no metabolismo aeróbio. Como é que a gente vai determinar essa velocidade aeróbia máxima? Eu mais para frente vou mostrar o cálculo, a fórmula, tá? Que eu não mostrei em aula. Então isso aqui está sendo uma mini aula mesmo. Fracionado intervalado. Aí eu vou passar bem rápido para vocês verem só mais ou menos como é, né? Fracionado intervalado, que ganhou hoje o nome de HIIT. Alguns fracionados intervalados às vezes são moderada intensidade a alta, nem são de alta intensidade, né? E a gente chama tudo de HIIT, então tomar cuidado. O HIIT é um dos tipos de treino fracionado intervalado, né? Então aqui a gente tem vários exemplos. Então ele está seguindo a imagem, a ordem progressiva. A gente saiu do fartlek, que era um método contínuo, agora a gente entrou nos métodos fracionados, que são métodos já para um corredor intermediário, né?
colocando assim, né, em geral, né? Claro que isso não é bem assim uma linha reta, né? Mas é bem, na maioria das vezes é, né? Então a gente tem que seguir essa progressão, né? Esse guia, né? Esse caminho, né? E seguindo nesse caminho, o que vem primeiro no método, já numa condição intermediária de corredor, é o extensivo longo, extensivo médio, intensivo curto, intensivo muito curto dos métodos fracionados. Aí você tem as especificações aqui, como montar, né, as séries, repetições, as pausas, enfim, né? Não vou passar todas, senão vai demorar muito. E as porcentagens de velocidade aeróbica que você vai trabalhar, né? Olha lá. Ok? Fracionado por repetição, né? Aí está a mesma coisa, a estrutura da prescrição, né? Em termos de série, repetição, velocidade aeróbia máxima em quilômetros por hora, né? Que você vai trabalhar, identificado no teste de Cooper, né? Lembrando que o teste de esteira é primordial na clínica cardiológica para você fazer um teste máximo de campo, né? Um teste prático, né? A gente vai falar disso já. E método de competição de controle, os métodos de treino de competição de controle. Então, esses aqui são métodos para quem está altamente treinado, com um certo nível de treinamento, são para corredores experientes já há um tempo, né? Que estejam pelo menos aí uns 6 meses aí fazendo a periodização, ou há corredores que são avançados há muitos anos já tem uma carga de treino acumulada aí, de experiência e etc, né? Então aí tem a estrutura de um treino específico do período pré-competitivo, né? É muito específico das naturezas aí que você vai utilizar no dia da prova, né? Em termos de velocidade que você quer fazer a prova para terminar num tempo bacana, né? Ninguém quer fazer uma prova correndo e andando, todo mundo quer fazer uma prova correndo e em um certo momento dela acelerando para superar o seu próprio tempo, etc. Por aí vai. Então, como, né, a gente deve prescrever ou ajustar a carga, ajustar a prescrição de treino, né? Que a gente pega, foi falado em aula, a gente pega os exames em clínica. Como é que você vai prescrever para um indivíduo que tem um objetivo de desempenho, né? Ou para melhorar a sua saúde, independente se ele quer correr uma prova de rua ou não, como que você vai montar? Porque uma coisa está atrelada à outra, né? Mas você dá um enfoque mais para um para outro. Mas acaba que você tem que seguir os mesmos passos para atingir, tanto se for o enfoque saúde, ou se for o enfoque for melhorar o tempo de corrida. Então, o primeiro passo é seguir o laudo, né? Solicitar um laudo médico, teste de esforço máximo, né? Com supervisão médica, um laudo médico, atestando que o indivíduo apresentou um teste normal, né? Que ele está apto a treinar no esforço máximo. A partir daí, você pode realizar um teste de Cooper 12 minutos na esteira ou na pista, depende de onde seu cliente treina, né? Ao realizar esse teste, você usa a frequência máxima atingida no exame cardiológico como parâmetro para você terminar o seu teste, né? Então, no nosso teste na aula prática, ele atingiu 201 batimentos. Vamos supor que se ele tivesse feito 202 batimentos na clínica, a gente pararia com 202. Se ele tivesse feito com 198, né, como a gente não tinha isso em mãos, né, eu teria parado o teste quando ele tivesse chegado a 198 batimentos. Como a gente não tinha isso em mãos, a gente deixou rolar até ele fadigar mesmo, né? Mas isso não é indicado, né? Obviamente você bota o indivíduo a um risco, né? E ele aparentemente disse que não tinha nenhum problema de saúde, né? E etc. Então, utilizar a escala de Borg, né? De 6 a 20,
como parâmetro aí, 19 e 20 da escala para interromper o teste de Cooper, anotar a distância, frequência cardíaca máxima e a média deste teste, né? E a velocidade média do teste, né? Você pode calcular também, né? Só você ver o tempo, a distância que ele percorreu, né? E o tempo. Aí a gente acha a velocidade média. Velocidade média é igual ao espaço pelo tempo, né? Então é só fazer as transformações de unidade, né? Isso aí é fórmula de física, né? Então é bem tranquilo. Só jogar no Google também como calcular a velocidade média. Então, terceiro passo, sem um laudo médico, como proceder? Aí, por questão de princípio de segurança, você não vai fazer um teste de Cooper sem um laudo médico, né? Levar o indivíduo ao máximo. Então, você vai fazer um teste de Cooper utilizando a frequência cardíaca submáxima. Vai ser um teste indireto submáximo. Então, o submáximo é 85% da frequência cardíaca máxima prevista pela idade, né? E usar escala PSE 17 e 18 como critério para interromper, anotar a distância, a frequência máxima atingida e a média do teste. Mas é muito importante que você não deixe a frequência máxima do teste passar de 85% da prevista, beleza? E agora, o quarto passo é a gente calcular o VO2 máximo atingido no teste, né? Então aqui está o cálculo do VO2 máximo do nosso amigo, né, do nosso aluno lá, colega de vocês na aula prática, né? Vocês lembram que ele fez, em 12 minutos, ele fez 2 quilômetros e 200 metros. Então, inseri na fórmula aqui a distância percorrida dele, né? Calculei primeiro dentro do parênteses, depois subtraí, tive o valor de VO2 máximo dele, é 37,8. Ou pode usar essa fórmula também, que é bem próximo, tá? Essas duas fórmulas são utilizadas para o teste de Cooper. O ideal é que ele tente manter, você instrui o seu aluno a fazer uma velocidade constante mais alta possível, que ele não fique variando. Mas se ele precisar descansar, andar um pouco durante o teste, não tem um problema. Mas para ficar mais fidedigno, que ele consiga manter uma velocidade, a velocidade mais difícil possível durante 12 minutos. Aí tem pessoas que estão tão destreinadas, tão descondicionadas, que mesmo fazendo um trote aparentemente leve, a 7,5 a 8 km por hora, quando dá 8 minutos contínuo, ela pede para andar um pouco durante o teste. Mas isso, independente, você já vai estar avaliando o condicionamento dela ali, né? Então, voltando para o teste do nosso colega, nas duas fórmulas, deu 37 o seu VO2 máximo. Para a faixa etária dele, ele está na média para a idade. Ele não está nem abaixo nem acima. Ele está em condicionamento mediano para a faixa etária dele, tá? Que pode ser muito melhorado, né? Eu diria que isso é a classificação que eu estou utilizando. Ele tem outras classificações de VO2 que ele estaria um pouco abaixo, né? Dependendo da instituição ou do autor, né? Então eu diria que está um pouco abaixo, tá? Pode ser, não está muito legal não, tá mais para ruim do que mediano. Então o quinto passo é identificar o objetivo da corrida do seu cliente, qual quilometragem, quanto tempo de trabalho que terá para treinar. Aquilo que a gente viu, né? Ver a quilometragem quando é a prova, quando será a prova, para você distribuir o volume semanal, né? E fazer uma progressão que seja fisiológica, né? Que não seja uma progressão que a gente tira da orelha, né? Uma semana a gente faz tanto, na outra semana a gente faz tanto, que não tem um aumento absurdo, né? Um aumento de uma semana para outra no volume tem que ser no máximo entre 10 a 20% do volume, né? Então, em atletas a gente pode ter um aumento de uma semana para outra 30%, né? Mas em iniciantes intermediários em torno de 10 a 20%.
acréscimo no volume semanal, né? Então, quinto passo, a gente continuação, né? A utilizar as referências do volume nos próximos slides, ajustar quanto à capacidade do seu cliente, né? Então, a gente vai ver lá, se é 10 km, vamos supor que o objetivo desse aluno, nosso colega aí da pós, seja correr 10 km em 6 meses, né? E ele fez 2 km em 200 metros, então não está tão ruim, mas também não está bom. E a experiência de corredor dele seja iniciante, será a sua primeira prova, sua primeira corrida, então a gente tem que olhar para o teste dele e ver o que o teste nos dá, né? Então a primeira pergunta é: conseguiu realizar 12 minutos correndo sem precisar caminhar ou parar para descansar? Não, ele caminhou aproximadamente 1 minuto ao 9 minuto, que eu me lembre mais ou menos, né, pessoal? Então, portanto, sabemos que o seu máximo de referência correndo de forma livre são de 9 minutos, de forma livre e máxima, vamos dizer assim, né? Que ele é uma velocidade autocontrolada, né? Então, aqui a gente tem os valores do teste dele naquele dia, né? Dia 28/9, né? Foi naquele horário final da aula, né? 4h50. Então, é o teste dele. Ele atingiu 201 batimentos, foi acima da frequência cardíaca máxima prevista. A média foi 186 batimentos, né? Então, a gente tem aí algumas variáveis para a gente trabalhar em cima que nos dão muita informação. Aí vem as recomendações que a gente viu em aula para trabalhar semanalmente o volume, né, conforme o objetivo da prova. Se o objetivo é 5, 10, né? No caso, o nosso exemplo aqui, eu coloquei 10 quilômetros, né? Então, ele é iniciante, nunca correu numa outra prova, então a gente vai distribuir o volume dele de 30 a 40 quilômetros semanais. Vou utilizar 30, ok? Então, vamos direto para lá. Aí, sexto passo, calcular a velocidade aeróbia máxima. Como é que a gente acha a velocidade aeróbia máxima, né? A velocidade aeróbia máxima, para desenvolver, realmente, você só consegue desenvolver a sua resistência aeróbia se você utilizar isso. Então, muita gente treina no escuro, às vezes melhora, às vezes não melhora. Então, a nossa nutricionista, que diz que o seu rendimento não melhora, identificar a velocidade aeróbia máxima, ter certeza que está trabalhando nela ou bem próximo dela para desenvolver a potência aeróbia, a capacidade aeróbia sua, né? Então, com ela você pode determinar os objetivos concretos para o treinamento, levar em conta o condicionamento físico atual. Como calcular, né? Aí você pode fazer um teste, né, de 6 minutos, ou aproveitar esse teste aqui, né, de 12 minutos, né, medir a maior distância percorrida. No caso, a gente fez 2 minutos, 12 minutos, ele fez 2.200, divide por 2, então vai dar 1.100 metros. Então, pegando o exemplo dele, então você como é que você vai calcular? Só a velocidade aeróbia dele foi 11 km por hora, a máxima, né? Durante o teste, a média máxima. Você só pode aumentar alguns minutos acima dessa velocidade aeróbia máxima, tá? Então, isso permite que você trabalhe uma velocidade ao longo da corrida, para você melhorar a sua prova de corrida, tá? Então, é fácil, é só você pegar os 1.100 metros, dividir por 100, né, que você encontra a velocidade aeróbia máxima. No caso aqui foi 12, né, mas o do nosso amigo foi 11, né? Então, só ter esse cuidado, né, de pegar a distância percorrida do teste, dividir por 2, o dele foi 1.100, divide por 100, você encontra a velocidade aeróbia máxima, né? Então, diferente desse aqui, ele fez 11 km por hora. Então, essa é a velocidade aeróbica máxima dele, igual a 11.
Então, normalmente, em torno de 85 a 90% da frequência cardíaca máxima do teste Cooper, né, que acontece a velocidade aeróbia máxima. Então, ela tem uma relação com a frequência cardíaca máxima. Então, já sabe que para você ter um parâmetro da frequência, se você não tem um GPS, se você não tem um monitor cardíaco, é você correlacionar a sua frequência máxima do teste. Então, 90% de 201 é aproximadamente 11 km por hora. Tá? Então, para o cálculo do volume diário e para distribuir o volume semanal, de acordo com a frequência real do aluno, suponhamos que o nosso exemplo, o aluno treina 3 vezes por semana e a prova de 10K, o volume recomendado é 30 a 40. Então, dividir o volume, né, pela frequência semanal por dia. Como o aluno não suportou correr 12 minutos constante na velocidade aeróbia máxima por muito tempo, ele teve que caminhar, né, no 9º minuto, utilizar como trabalho 80% da velocidade aeróbia máxima, para ele poder progredir e desenvolver essa resistência na velocidade aeróbia máxima. Portanto, temos para esse aluno 80% da velocidade aeróbia máxima é 9 km por hora, são 9 km por hora. E 80% do volume semanal é 24 km na semana e diariamente 8 km por semana. Então, observem que a gente vai começar de uma forma progressiva, gradativa e não 100% do que ele fez no teste, um pouco abaixo, entenderam? Então, aqui é um exemplo de um primeiro mesociclo, né, de uma periodização que seria para ele, né? Claro que não está bem próximo do que eu penso para ele, mas eu teria que avaliar ele melhor, né? Mas tirando, fazendo essa ressalva, eu fiz uma prescrição aqui, né? De acordo com o que a gente viu no dia lá no teste, né? A gente teria que ver outras coisas dele, né? Amplitude, ver melhor, né? A flexibilidade, mobilidade, ver ele correndo na rua, etc, né? Que a gente tem um pouco mais de amostragem do nosso corredor. Mas o que eu planejei para ele aqui? Sempre começar com aquecimento, utilizar exercício de mobilidade, né, em todos os treinos, aqui também na sexta-feira. Quanto mais treino de mobilidade, neuromuscular, flexibilidade no aquecimento antes da corrida, com o tempo a sua corrida vai ficar melhor. O objetivo de treino para cada corrida, no primeiro momento, é desenvolver, né, uma consciência corporal, um autoconhecimento da velocidade com sua frequência cardíaca, né? Então, isso é importantíssimo para o corredor, né? Então, as primeiras sessões, o primeiro mês, é para ele conhecer o seu próprio ritmo, né? Desenvolver isso, né? Tem alguns corredores que, com tanta experiência e promover esse treino mental, né? Sobre a velocidade, a frequência cardíaca que ele faz, que ele treina, que com o tempo ele já fica meio automático, né? Ele já cria um feeling muito grande e já sabe mais ou menos a frequência que ele está e a velocidade que ele está. Mas a princípio é extremamente importante a gente estimular isso no nosso aluno, no nosso cliente. Então aqui, ó, 70 a 80% da velocidade aeróbica máxima, 149 a 160 batimentos, tá? Velocidade constante, método contínuo extensivo, né? Então, 70 a 80% da velocidade aeróbica máxima corresponde a 8,5 a 9,5 km por hora. Ele tentar oscilar pouco dentro dessas casas aí. O treino, o volume de treino, 5 km no primeiro dia, tá? 80% do volume diário que era para ele fazer, né? Que no final da semana vai dar 80% do volume total, 80%, que teria que ser 24 quilômetros aqui, né?
por volta de 30 quilômetros, né? Se a gente for ver o ideal, né, de 30 a 40, né? A gente vai trabalhar abaixo nas primeiras semanas, beleza? Tempo esperado, estimado, 32 minutos, né? E pela média da velocidade que ele vai fazer, e 46 minutos no segundo dia, porque o volume aumentou um pouco, 2 quilômetros. No terceiro dia, aumentou mais um pouco, 58 minutos, né? E aí você também faz um controle não só do volume semanal pela quilometragem, mas pela minutagem também, tá? Você vai vendo se tem uma diferença acima de 20%, que não é o ideal de uma semana para outra, né? Então, ó, segunda semana, microciclo ordinário, progressão, desenvolver velocidade aeróbia. Então, a gente tem porcentagens de velocidade mais altas, tá? Então, a gente vai aumentando um pouquinho também o volume. Na segunda semana, eu já coloquei um longão, né? Para ele fazer uma velocidade bem baixa, mas para uma velocidade de 7,5 a 8,7, né? Para ele desenvolver e já trabalhar, e já trabalharia numa quilometragem de corrida, né? Que seria de 10K, né? A corrida dele, e já vai fazer 12 nesse longão dele. Por que que já precocemente ele já vai fazer um volume de prova? Porque ele já tem ele não está totalmente descondicionado, né? Ele tem um condicionamento aí que a gente já viu no teste de intermediário, é um intermediário descondicionado, né? Então ele precisa melhorar um pouco, dá para ele começar já a progredir um pouco mais rápido do que os outros, né? Claro que isso vai depender de como ele vai responder, isso é a carga externa, é a prescrição do treinador. Aí, para a gente ter certeza, só acompanhando ele no treino e ver como é que a carga interna dele vai responder à minha carga externa, né? A carga de trabalho que o treinador está passando, né? Vocês lembram da carga interna, como calcular, está no final desse roteiro, desses slides, para vocês usarem os métodos lá. Tem a terceira semana, que é de manutenção, tá? Não muda nada, se repete. Quarta semana, outro microciclo, né, de choque. Então a gente vai aumentar aí 15% normalmente, em média, tanto a velocidade e o volume para desenvolver. Então vai ser uma semana que vai gerar bastante carga interna. Cansaço acumulado do primeiro para o segundo e terceiro dia vai ser bem grande, né? A quilometragem, a intensidade vão ser maiores. A quinta semana é uma semana então de regeneração, de recuperação que tem que ter. A cada 4 semanas aí que a gente promove incremento de carga ou manutenção da carga, a gente tem que ter na quinta semana um regenerativo ativo, né? Uma recuperação ativa. Então, diminuir a velocidade de trabalho, né? Da velocidade aeróbica máxima. Ele vai treinar, vai trabalhar uma velocidade aeróbica máxima menor. Quilometragem também vai diminuir, vai fazer 21 quilômetros semanais, né? Então, pessoal, vocês observam que aqui ele vai descansar parcialmente, né? Então, você evita a lesão aí também, né? O acúmulo de carga acumulada aí, a carga acumulada está extremamente relacionada com a lesão, né? Com todos os tipos de lesão. Então, a sexta semana seria a última desse período, seria a última semana de treinamento, seria um microciclo de choque 2 e transição para a próxima fase da periodização. Coloquei uma fase específica. Então, dentro de uns 6 meses de treinamento, faria um mês com ele de adaptação geral, né? De treinamento geral, e depois os outros meses eu já faria um mês de treinamento específico, né, para desenvolver e tal. Trabalharia então nos próximos meses, 3, 4 meses de quilometragem de 30 quilômetros a 40 quilômetros semanais, né? Só nesse primeiro mês que eu trabalhei abaixo e sempre fazendo essa periodização aí ondulatória, né? Cada 5, 6 semanas promover uma recuperação ativa. Diria que num período específico colocaria até
dias off, né? Então, em vez de ele treinar 3 vezes na semana, ele treinaria 2 para dar uma recuperação maior. Então, eu não coloquei toda a periodização aqui, né? Então, termina nessa sexta semana, mas só adiantando para vocês como é que seria a próxima fase, mais ou menos, de treinamento, né? E o período pré-competitivo, colocaria 1 mês antes da prova, né? E para desenvolver bastante a potência anaeróbia, velocidade de corrida. Então é isso, pessoal. É um exemplo, tá? Como seria mais ou menos aí a prescrição do treinamento, né? O planejamento, a planilha de corrida, né? E aí vem os métodos de controle de carga de treinamento, né? Que a gente viu na academia na parte da tarde, como calcular, tá tudo aqui no material, tá? As fórmulas, isso é imprescindível você utilizar, né? Não adianta só você prescrever o que você quer que o seu aí as fórmulas, né? Pela frequência cardíaca, né? Porque você tem que ver o que ele está respondendo do seu planejamento, né? Se você não tem esse feedback, esse retorno da resposta psicofisiológica dele, né? De quanto ele está percebendo, quantos batimentos estão subindo, você tem que calcular isso, quantificar essa carga e quantificar também a recuperação, né? Se ele está se recuperando. Então, o que vai garantir aquela planilha que eu montei ali, se ela vai ficar daquele modo, é o quanto ele vai me dizer que chega recuperado, né, em relação à última sessão, né? Então, você apresenta essa escala antes da sessão de treinamento, né? E aí você vai planilhando e você vai vendo e vai fazer aquele gráfico, né? Se for um trabalho de personal, você pode usar essa escala que é extremamente interessante, né? Que a gente vê fadiga, sono, dor muscular, nível de estresse, humor. Eu uso as duas e aí você vai planilhando e vai fazendo esse gráfico, né? E aí sim você vai garantindo o sucesso e o profissionalismo no seu trabalho, tá? Então, pessoal, foi isso. E, na verdade, estava até esquecendo, eu coloquei exercícios aqui, né? Para melhorar a mobilidade, melhorar, na verdade, a parte técnica da corrida, os famosos educativos, né? São exemplos de exercícios específicos, exercícios neuromusculares, né? Os famosos educativos de corrida. Então, para aproximar próximo dessa absorção aqui, para melhorar a entrada do pé, né? Para não deixar perfeito, mas melhorar, né? O padrão de corrida individualmente, o skipping alto, né, elevação de joelho, o skipping baixo, o skipping alto com saltos, com ritmos, né, de 3 ritmos, né, com aquela troca rápida que eu mostrei para vocês na aula prática. O avanço da musculação pode ser sem peso, depois com peso, fortalecer joelho, quadril, né, fortalecer glúteo. Abdução com elástico, extremamente importante, estabilizador. Os rotadores externos são os estabilizadores do joelho, né, e do quadril, né, e exercícios também para o tibial posterior que a gente viu nos vídeos que eu mandei para vocês. Flexores do quadril, elipsoas, botar um elástico no pé, trabalho tibial anterior também, para evitar a canelite da corrida, né, e a disfunção do tibial anterior, que é a canelite. Flexão de joelho extremamente importante, né? O elipsoas aqui, fortalecer ele para ajudar na elevação do joelho. Esse Anferson, chamado, melhora muito também a entrada do pé, por ter a elevação do calcanhar muito alta. Então a gente ganha amplitude e tamanho da passada na corrida também, né? Então tem tanto para o posterior como o anterior, que aí fica parecido com o skipping, né? Que é a elevação de joelho. Ou você pode fazer de forma dinâmica, juntar os dois, né? Que é muito bom também. E perto aí da fase aí do período pré-competitivo, aí, ó, exercícios reativos, pliométricos para aprimorar o desempenho da corrida. Então, são saltos, né, reativos entre bancos, ou a pliometria em si, né? Treino na corda, pular corda, excelente para melhorar a reação, coordenação, o reflexo, né, da passada, da corrida e etc, né? A velocidade de reação
muito importante para desenvolver aí a potência anaeróbia, a velocidade, tá? Então, esses são o tipo de exercícios que eu deixaria, que é recomendado para a fase mais pré-competitiva, mais específica, mais perto da prova, ok? Então, pessoal, agora eu finalizo essa mini aula aí. Desculpe se eu me alonguei, mas acho que eu queria complementar isso, né? Que foi a parte prática lá, foi um pouco curta, né? Mas foi muito boa e a gente termina aqui. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas ainda, pode mandar lá no WhatsApp, que a gente ainda tem tempo para tirar, né? E podem ficar à vontade. Valeu, um abraço.